Fala Strikecasters, mais um grandíssimo episódio no único podcast do Brasil que você faz strike. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que vai fazer com que você cresça mais rápido nos seus negócios, com menos esforço e mais prazer. Mas não só nos seus negócios, mas do ponto de vista de como que você se torna um protagonista da sua vida. Como que você cresce mais rápido, como que você se torna um ser humano melhor, de uma forma prática e com várias técnicas, com várias histórias de vida transformadoras. E a pessoa que eu tenho aqui, ela é uma pessoa especial. Além de ser uma pessoa, um empresário, um palestrante, um pai, um ser humano super querido, ele é uma pessoa que ele tem uma facilidade de falar e ele tem uma energia na voz dele. E eu acho que o que transforma realmente a vida das pessoas são as histórias de vida. É isso. E como premissa no Strikecast, você já sabe que eu trago aqui pessoas que não só são inteligentes, aquela coisa toda, mas já tem sucesso, mas pessoas que têm histórias de vida. Então, para começar, curta aqui o canal, siga aqui, compartilhe já com o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que você vai sair daqui uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Você não vai sair daqui a mesma pessoa. Então, para isso, eu chamei um super convidado, um amigo do coração, a energia dele é fantástica e eu quero que vocês conheçam Jonas Lima! Marcelinho! Tamo junto! Tamo junto, irmão. Você sabe que tem umas pessoas que convidam e tem uns amigos que convocam, né? Você é desses amigos que convocam, Marcelinho. A gente tem várias histórias boas juntos e a gente vai compartilhar com a galera aí hoje. Mas pra mim, cara, é um prazer, uma honra estar aqui contigo, com o teu público, pra gente abordar aí várias histórias e mostrar pra esse pessoal que a gente pode ser mais, né? Com toda certeza. Esse que é o lance. Cara, uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente já se conhece já tem alguns anos, né? Trabalhamos juntos aí na parte do Instituto Gente, junto com o Dr. Roberto Chinachica, um médico psiquiatra conhecido, best-seller. E desde o momento que a gente se conheceu, não tem algumas pessoas assim, galera, strikecasters, são os strikecasters, que quando você entra no elevador, meio que assim, você já vê que a energia bate, não é? Você entrou no elevador, já vê que pá. Algumas pessoas, você entrou no elevador, você... Puta, energia não vai, né? E, cara, você é uma das pessoas que eu tenho muito, sabe, de conexão energética. Eu gosto da maneira que você pensa, a maneira que você leva a vida, do seu posicionamento. E pra mim, eu vejo você como uma pessoa focada. Uhum. E uma pessoa focada... Hoje a gente tá num momento da atualidade onde as pessoas estão tendo mais falta de foco, mais dificuldade de conseguir fazer o que tem que ser feito, sabe, de pagar o preço, tal, aquela coisa. E muito dessa habilidade, que é uma habilidade, né? Sim. Foco é uma habilidade, que é, eu sou desfocada. Treina que você fica focado. Foco é treinável. Que nem tem o livro do JJ que ele fala, sucesso é treinável. Foco é uma habilidade, né? Toda habilidade pode ser desenvolvida. Exato. E você, cara, uma das referências assim que eu vejo que você tem essa habilidade e que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade de ter, que é a habilidade de se posicionar. Teoricamente falando, a habilidade de você falar não. E muitas pessoas falam assim, quanto mais nãos, o Warren Buffett fala, o quanto de sucesso que você vai ter na vida é proporcional aos nãos que você vai falar. E você é uma pessoa, pra mim, que você sabe falar não com maestria. E assim, você fala não e se posiciona e tá na paz, que não sei o que, né? Como é que é pra você, né? E é óbvio, né? Você vai se apresentar, aquela coisa, seus negócios, um baita empresário, um baita coach, palestrante, atuando nas maiores empresas do Brasil hoje, dando treinamento corporativo, palestras corporativas.
Como é que você enxerga hoje dentro dos negócios, né? Eu trabalhei 10 anos, você também trabalhou muitos anos, né, no corporativo, você, assim como eu, você fez a transição de carreira, a gente vai falar sobre isso, tem vários TriCasters que estão nessa fase de transicionar. Aliás, saiu uma pesquisa ontem que 49% dos brasileiros querem mudar de emprego em 2023. Mas como que é para você e como é que você enxerga essa habilidade de você se posicionar dentro das empresas, que no meu ver, a pessoa perde foco porque ela quer fazer de tudo um pouco, ela não sabe falar não pro chefe, não sabe falar não pra esposa, não sabe falar não, então ela fica perdida, ela quer fazer de tudo um pouco, ela não sabe o que é importante para ela. Como que você vê isso e como que você desenvolveu essa habilidade que você tem? É engraçado, né? Porque você falou do não saber o que é importante. E, geralmente as pessoas identificam o que é importante quando dói. Então já fica naquele extremo de, putz, eu tô tão insatisfeito com o meu trabalho que eu cheguei no burnout e agora eu identifico o que é importante outras áreas da minha vida. Como eu já passei um dia por burnout, isso é comum. Mas, Marcela, a gente foi educado para se adaptar. Tem um lance importante nessa história aí, que é o lance muitas vezes de não saber dizer não ou não ter essa habilidade, né? Passa muito por esse lance da adaptação. Então você ia para a escola e o modelo educacional não era bom, não era o que aproveitar todo o teu potencial. Por exemplo, histórias da vida, né? Não era bom em matemática, ciências, física. Nossa, mas eu fui um péssimo aluno no colégio. Mas eu era muito bom e sou até hoje. Adorava ler, adoro escrever, era muito bom em português, história, geografia, essas coisas que usavam as minhas habilidades verbais e de apresentação e tal. Eu era bom. Aonde que colocavam eu para treinar? Naquilo que eu não era bom. Putz. Então você foi num ponto agora. Eu fiquei mediano em matemática, hoje sei fazer uma conta, mas eu nunca vou ser um high performer em matemática, em física, nesses assuntos exatos. Então a gente foi muito educado para se adaptar. A gente vai para a empresa. E às vezes, hoje fala-se muito em fit cultural, né? O lance das tuas habilidades, das tuas competências se adaptarem ao ambiente, à cultura onde você está. Mas você muitas vezes não sabia dizer não para esse lugar que você tem que se adaptar totalmente. Então você se adapta totalmente à cultura e deixa de ser você. Dá um exemplo. E aí vem o burnout. Por exemplo, eu já trabalhei em empresas que eram... eu não vou falar assim, citar a empresa, obviamente, mas já trabalhei em empresas que eram muito boas de planejar e passava muito tempo planejando, mas não era boa de execução. E meu perfil sempre foi muito de execução. Então, eu sempre nas equipes onde eu trabalhei, eu sempre trouxe para o meu lado pessoas que eram boas de planejamento, porque eu sei que era... Só que essa adaptação custa caro em muitos momentos da sua vida. Então, chegou um determinado momento da minha vida que, por exemplo, eu tive oportunidades de assumir mais responsabilidades. Eu olhava para a cadeira do meu chefe e não queria a vida dele. E o que fazia com que você olhasse para uma posição que teoricamente o salário era muito maior, ou cargos, né, status, aquela coisa do corporativo que tem, né? Você trabalhou em multinacionais também, startup, aquela coisa. O que fazia que você olhava assim para cima, do ponto de vista de onde ele estava e você não queria isso? Principalmente o estilo de vida mesmo. Assim, aquela questão... Quando eu comecei a trabalhar, gente, o modelo centralizador que era o grande lance. Então, micromanager da vida. Você tinha que ter o microgerenciamento, você tinha que ter todas as respostas, né? E obviamente que ninguém tem todas as respostas. Mas quando eu via, por exemplo, as viagens infinitas, cada vez mais longe de casa, o lance de trabalhar cada vez mais horas e com menos produtividade, porque você fica, quando você tem todas as respostas, você vai centralizar tudo e aí você vai ficar naquele... Então eu não me via nesse lugar. Tanto é que eu comecei a procurar culturas que fossem mais flexíveis
quanto a esses itens. Eu tenho que ter entregas, tenho que ter performance, mas eu não preciso necessariamente estar lá 8, 10, 12 horas por dia improdutivo. Porque às vezes você está num ambiente fisicamente, mas você não está totalmente produtivo. Tá. E aí foi onde eu comecei a minha busca. Uhum. E no início, eu lembro que a gente estava fazendo alguns projetos juntos no Aham. início da pandemia, 2020, março de 2020. E eu lembro que você começou com uma palestra indo para o corporativo e vendeu para várias empresas essa palestra da produtividade in loco, né, em home office. Uhum. Porque as pessoas estavam tendo dificuldade, imagina, né? A maior parte das empresas era, né, você tinha que trabalhar, você tinha que chegar até a empresa. E do nada, pá, pandemia, você tem que ter produtividade em casa. Qual que foi um dos maiores desafios no início para as pessoas se adaptarem e o que você vê que fez com que... você tem vários níveis, né? Você tem um açougueiro, Sim. fazedor de diferença, o açougueiro de alta performance, né? se podemos chamar assim, o policial de alta performance, a gente tem a moça da limpeza de alta performance, a gente tem o consultor de alta performance. E o que no teu ver era um dos maiores desafios lá atrás para você produzir em casa e qual que era a grande diferença dessas pessoas fazedoras de diferença que conseguiam ter mais resultado em casa? O que eles faziam de diferente? Eu acho que a rotina é muito importante, mas tem um lance que é um desafio, inclusive, que nós estamos passando agora, porque você teve um primeiro momento que era o trabalho totalmente físico, como você falou, então você tinha que estar num determinado lugar. Aí veio um segundo momento, até durante a pandemia, que o trabalho não precisava ser físico, então eu posso estar em qualquer lugar e executar a minha atividade, e aí tem uma adaptação forte, porque eu não posso transferir a rotina que eu tenho no físico para o digital. E muitas vezes a casa da gente foi feita por conforto, não foi feita para o trabalho. Para o trabalho. E aí isso é um convite constante para você largar aquilo que você precisa fazer para ficar fazendo aquilo que a tua casa oferece. Então acho que esse foi um desafio bem forte. Então, um ambiente, né? Então, por exemplo, a pessoa trabalha dentro do quarto, né? Ou deitada. Ou ela não coloca uma roupa legal de trabalho, né? Aquela velha foto que tem do executivo, onde aqui é a camisa e aqui é os shorts. Mas isso passa muito pela rotina, né? O lance de você querer... por exemplo, qual que é o grande lance de você trabalhar sem ter a necessidade de estar fisicamente no lugar? Em grandes metrópoles como a que a gente vive ou viveu, que você está numa metrópole mais tranquila, vamos dizer assim, mas são os deslocamentos, né? E aí, só que isso não é uma permissão para você ser improdutivo. É para você aproveitar esse tempo para... de repente introduzir exercício físico, a meditação ou uma leitura, algo que vá te iniciar aquele dia com mais gás. Legal. Eu lembro que durante até a pandemia, isso foi ninguém tinha a fórmula pronta para o que estava acontecendo. Então teve adaptações. Por exemplo, eu lembro que no começo as academias fecharam. Você não podia ir no parque, não podia ir em lugar nenhum. Nossa, nem me fale. Eu vou falar assim, ó. Primeira vez que eu fiquei... Até derrubei água aqui. Primeira vez que eu fiquei 40 dias sem fazer exercício na minha vida. E pode parecer pouco, assim, né? Putz, sou um atleta, eu tô há 25 anos como atleta... 25 anos como atleta de alta performance, aquela coisa. E eu fiquei 40 dias travado. Tá? E aí eu montei até um método. Você precisa de um kit. Você não tem. Quando você se machuca, você não tem um kit. Sim, de primeiros socorros. Você tem um kit de alta performance emocional. E eu vendi algumas palestras assim, falando de como que você sai da estagnação né, naquele momento, para várias empresas. E aí eu notei o seguinte: quando você tem dificuldade de se adaptar a um cenário, isso vai aumentando o seu nível de insegurança. Conforme vai aumentando o seu nível de insegurança, como se fosse um ciclo assim, né? Vai aumentando o seu nível de procrastinação. Quando vai aumentando o nível de procrastinação, vai aumentando o nível de culpa. Essa culpa, ela gera uma angústia. Puta, eu deveria... O que é angústia? Angústia, eu deveria estar dentro da casinha da tristeza. Então, a angústia é assim,
o que eu tô fazendo hoje e aqui é o que eu deveria estar fazendo, o que eu acho que eu deveria estar fazendo. Uhum. Então, eu quero eliminar 10 quilos. Eu acho que eu deveria estar dormindo melhor, eu acho que eu deveria estar fazendo exercício, eu acho que eu deveria estar me alimentando melhor. E quanto maior essa diferença do que eu acho que eu deveria estar fazendo versus o que eu estou fazendo, maior é a angústia. É diferente da ansiedade. A ansiedade tem que ter um evento chegando, ter uma atividade, um evento, uma prova, um deadline, algo chegando. Então eu notei que naquele momento eu tava travado na figura e fundo. Né? O que é isso pra galera? Basicamente que eu tenho uma arte, né? Você tem a figura, que é o ponto-chave da arte, e você tem o fundo. Aqui. E quando você fica travado na figura e fundo do ponto de vista psicológico, você presta muita atenção só para uma coisinha, talvez pro o que tem de negativo e esquece todo positivo por trás. Então ai, que saco, eu não consigo sair, ai, não consigo ir mais na academia, ai, não posso nem ir no parque, ai, não posso chamar ninguém para fazer exercício, ai, que não sei, eu era um cara, eu sou um cara super, né, relacionável, tal, aquela coisa. Então, por que não simplesmente virar a chave, você, cara, vai lá fazer abdominal em casa, não enche o saco. Mas tem um tempo para essa adaptação ocorrer. E tem um negócio muito legal no que você está falando, que é o seguinte, até para os strikecasters aí que estão com a gente, uma das piores coisas que tem na vida é você ter espaço para dúvida. Então, se eu, por exemplo, levanto todo dia em dúvida se a empresa onde eu estou é o lugar onde eu deveria trabalhar ou não, você vai abrir esse espaço para angústia. Se você todos os dias está num relacionamento que você tá em dúvida, como eu, por exemplo, no caso da empresa, eu vivi essa dúvida por muito tempo, né? Será que aqui é o lugar certo para aproveitar meu potencial? Quanto tempo você trabalhou no corporativo? Eu trabalhei no corporativo, é que assim, hoje minhas entregas são corporativas, né? Então eu brinco que eu continuo no corporativo, mas atrelado à empresa, no modelo CLT, foram quase 20 anos. Né? Quase 20 anos. Eu acho legal a gente trazer esse tema aqui nos Strikecasters, porque, não é só o dado de 49% dos brasileiros trabalhadores querem ter um novo emprego em 2023. E olha que engraçado, já que metade quer mudar de emprego, metade quer mudar de emprego porque 70% dessa galera que quer mudar de emprego por causa da grana. É aí que mora o perigo. E aí, o cuidado, porque eu acompanho essa estatística todos os anos, você tem 49, 50, 60, mas você tem início de jornada de ano, as pessoas querendo trocar de emprego. E tem o lance da grana, mas muito desses 49%, eles não têm a clareza, eles querem trocar o problema de lugar, na verdade. Então, às vezes, eu tô insatisfeito com o Marcelo, que é meu chefe. Eu fiz isso muitas vezes. E aí, tem um lance na vida da gente que a gente acha que trocar de ambiente, trocar de lugar, vai resolver todos os problemas. Muitas vezes não vai. Por isso que é importante você ter clareza do que você quer. E aí vai passar muito... Eu vivi muito tempo no lance da grana. Minha história começou com grana, né? Eu morava no Brás, hoje ele é o maior centro comercial da América do Sul, aqui. É muito forte o Brás de roupas também. Isso, né? confecção e tal. E olha só que engraçado, né? Eu tinha meus 8, 9 anos de idade. E aí eu queria... e a gente, lá em casa não tinha os extras, gente. Então o que era o extra, né? Sei lá, a viagem de férias... ou a bolacha recheada, não tinha, definitivamente não tinha. Minha mãe vendia cosméticos, é uma mulher do lar, e dividia o tempo dela em vender cosméticos. E seu pai? E meu pai trabalhava fora, era prestador de serviço, mas a gente nunca foi uma família de grandes posses, né? E aí, o que aconteceu? Eu convivia lá com as pessoas do bairro, centro comercial e tal. Um dia... E hoje as pessoas demonizam isso que eu vou falar, mas foi assim que iniciou minha história com a busca pela grana, né? Que foi um videogame. Tinha um videogame na época e,
pro estilo social que a gente tinha, um videogame era totalmente Nossa. fora daquela realidade, vamos dizer assim, né? Uhum. Só que aquela criança de 8, 9 anos, começou a pensar, cara, como é que eu posso viabilizar esse videogame, né? E tinha na rua, até hoje, né? Hoje tem mais estacionamentos, mas muita gente estacionava na rua. E tinha a tal da Zona Azul. Uhum. Nessa época, a Zona Azul era físico mesmo. Não é digital, agora Sim. é o aplicativo. O que eu fiz? O dono da banca de jornal conhecia meu pai. Eu fui lá e falei, cara, me arruma um talão de Zona Azul. No final do dia, eu vou te pagar. E aí, qualquer coisa, se eu não te pagar, meu pai te paga, né? E o cara, conhecia meu pai, me arrumou um talão de Zona Azul. O que eu fiz? Em frente à minha casa, eu comecei a vender Zona Azul. Então, eu fiz isso ali por quase 4, 5 meses. Uhum. Eu estudava de manhã e vendia Zona Azul à tarde. 10 anos de idade. Com 8 para 9 anos. 8 para 9. 4, 5 meses eu consegui o videogame. Só que essa história me mostrou que tinha coisa mais importante do que o meu videogame. Eu comprei o videogame e tal, mas eu continuei essa jornada porque eu percebi que, por exemplo, com a grana da Zona Azul, eu conseguia colocar um extra dentro de casa e ajudar meu pai, né? Então, isso começou, a minha história com o dinheiro começou aí. E eu valorizo muito o dinheiro. Eu acho que você tem que resolver a parte financeira para você ter pensamento de abundância na sua vida. Eu acho que isso é fundamental. Mas não é só isso. E era isso que você estava falando. Quando você reduz a tua carreira só a grana, você tem um emprego, você não tem uma carreira. Uhum. Entendeu? Então, Exato. e eu passei muito tempo da minha vida condicionado a isso. Qual que eram os meus problemas? O salário, o bônus, porque foi a forma que a criança aprendeu a sobreviver, né? A ganhar notoriedade, a ganhar... Então, si só só, que não é só isso, cara. É interessante que... Rapidinho. Jonas, a tua cadeira tá lá embaixo, né? Ela tá lá embaixo e eu já subi ela. Subiu e ela desceu, Desceu. Né? Vamos trocar essa cadeira aqui rapidinho. Bora. Deixa eu trocar. É que ela fica descendo, é isso? Cara, Ela então, desce essas sozinha. cadeiras aqui, eu não sei o que de acho Eita, não consigo Tá passar. nessa. Eu quero ver se passar a próxima, que vai ser. Vai pegar essa? Não, essa. Deixa eu ver essa daqui. Deu quanto tempo até agora? Tá com 22 minutos. Ah, tá de boa. Tranquilo. Se ela descer, a gente permanece com ela, não vai ter jeito. Pode ficar lá que eu passo. Tranquilo. Pô, eu percebi que tu tava lá embaixo, aí de vez em quando tu subia, caramba. Até um teste para os próximos convidados, né? Já testar antes. Mas essa é a mesma cadeira de ontem? Mesmo de todos os dias, cara. Mesmo de todos os dias. Não foi trocada nenhum dia. Mas vambora. Bom, vamos lá. Já tinha pegado o fluxo. Só ajeitar as câmeras. Ver se tá. Agora, E aí, cara? porra, agora ficou melhor aqui. Fechou? Ó. Percebi que tu tinha descido e teu joelho tava mais alto do que a... Deixa eu matar esse cafezinho. A gente tava falando... De volta ao ponto da grana. Tá. Que a carreira não é só grana. Quando você troca suas horas por grana, você tem um emprego, você não tem uma carreira. Carreira você precisa olhar para mais coisas. Se quiser, eu volto desse ponto e a gente Tu continua. pode voltar desse ponto, aí passa a bola pra Marcelo, que aí eu já faço Beleza. outra radical. Então, Marcelo, quando você troca suas horas por uma remuneração, por grana, como há muito tempo eu fiz, porque era uma criança de 8, 9 anos que aprendeu isso com um modo de sobreviver. Você tem um emprego, você não tem uma carreira. Uhum. Porque a carreira você vai ter outros fatores para olhar, que vai envolver o teu lifestyle, a tua qualidade de vida, vai envolver a grana, porque a grana é um pilar fundamental. Eu acho que você tem que ter a tua vida financeira resolvida, precisa, para você ter pensamento
de abundância, senão você vai ficar muito escasso ali pensando, eu trabalho para pagar boleto. Não, você não trabalha para pagar boleto. Você tem É engraçado nesse pensamento que a galera tem, né? Escassez total, né? Porque, Escassez. eu trabalho para pagar conta, né? Assim, eu vou correr atrás do dinheiro. Pensa, o dinheiro tá na frente, ele tá correndo atrás do dinheiro. Então, o dinheiro tá longe dele. Então, parece coisa boba, mas não é. Na verdade, é a base da nossa crença, né? A base de tudo que a gente viu, sentiu. É o que direciona os pensamentos. Então, assim, só o fato de você falar assim, dinheiro não cresce em árvore. O que significa isso? Dinheiro não cresce em árvore. Cara, significa que o dinheiro não é fácil. Então, dinheiro é difícil. Então, você falando, dinheiro é difícil. E correr atrás do dinheiro, o seu esforço. Esforço eu tô me esforçando pra escassez. Não, e fora que tem algumas mentiras que viram verdade na nossa vida. E você começa a ouvir, por exemplo, em casa, coisas relacionadas ao dinheiro, e você, por exemplo, eu ouvia, e meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, mas não foi um homem de grandes posses. Então, quando, sei lá, tinha um tio ou alguém próximo que estava evoluindo financeiramente, o que a gente ouvia em casa? Putz, esse cara deve estar fazendo alguma coisa errada. O que você pensa? Putz, dinheiro, se você é rico, você está fazendo alguma coisa errada. Muito dinheiro é errado. E eu vou te falar que eu tinha muito disso instalado, do ponto de vista de... Eu olhava pra cima assim, pô, o cara com a Porsche, o cara com, sabe, um carrão conversível, aquela coisa, uma casa gigantesca. E eu olhava assim, eu rico, sabe assim, não fazia muito sentido eu falar assim, eu sou rico. Nem entrava dentro da minha psique, dentro do como autossugestão. Né? E é engraçado que quando eu falo assim, eu sou um campeão, eu sou do cara dos mantras, né? Por que o mantra funciona muito bem na mente humana? E eu só entendi isso quando eu entrei dentro do mundo da hipnose. Quando eu fiz a formação de hipnoterapia, que é hipnose com terapia. E aí eu saquei que, bom, se tem de 12 mil a 60 mil pensamentos por dia, por pessoa, então cada ser humano tem de 12 mil a 60 mil pensamentos por dia. Depende do dia. Às vezes você tá mais tagarela, às vezes você não tá. E às vezes tem uma tendência a ser mais tagarela, às vezes não. E dessa quantidade, 90% é negativo. 90% é negativo, 85% é repetitivo. Então a maior parte dos pensamentos são negativos e repetitivos. Então, já que a maior parte é repetitivo, você pode programar na sua mente e desprogramar, como se fosse um computador, né? Como se fosse um computador, literalmente. Então, se você cresceu com o pai batendo na mãe, né? A gente vê isso tem bem, né? O pai batendo na mãe, tal. Você entende dentro da tua psique que é ok o homem bater na mulher. Ou ele vai fazer a mesma coisa que o pai, honrando o pai, ou ele vai ser exatamente ao contrário. Tem uma série, não sei se você já viu, aquela This Is Us. Né? Eu tô assistindo aí. E o pai do Jack, o Jack era o provedor, né? Ele casou junto com a Rebecca. O pai dele era alcoólatra. E o pai batia na mãe. E ele abominava isso daí. Ele odiava que o pai fazia isso. Ele chegou um dia, ele brigou com o pai. Falou assim, mãe, você vai sair de casa. Você não vai mais aturar esse velho. Então ele criou uma raiva interna. Tá fazendo isso pra mãe dele. Então, o que aconteceu com ele na vida adulta? Ele foi exatamente ao contrário do pai. Olha só que interessante isso que você tá falando. Porque ele foi o contrário do pai. Tem um lance de Salvador aí nessa história que vai te levar pra frente, como pode travar totalmente. Sempre tem a conta, o lado bom emocional e tem o débito emocional e tá tudo certo. E linkando nisso tudo, você falou lá atrás. Você tá mudando o problema de lugar. E quantas pessoas hoje em dia, e eu me incluía nessa num relacionamento amoroso. Com as minhas ex-namoradas, eu mudava o problema de lugar. Enquanto eu não tive a consciência de que se eu não mudasse o meu comportamento, eu iria continuar atraindo o mesmo tipo de mulher. E eu iria continuar tendo a mesma treta. E que o problema não tava no outro.
que o problema tava em mim. E que primeiro eu preciso olhar pra mim, pra eu ver. Tinha muita dificuldade. Eu era o cara que sempre tinha que estar certo. A última voz era minha. Sabe assim? A última voz era minha. Eu não suportava. Assim, por mais que eu estava errado, eu arrumava um jeito. Ah, tá, mas tal dia você também fez isso pra ficar, né? Pra você não pegar. Então, e quando eu não tive que ter a consciência, parar assim, calma, vamos lá. Vamos olhar pra dentro, porque você atrai o que você é e não o que você quer. Então, e o Osho, eu adoro o Osho, ele tem aquela frase lá que a gente conhece, que é: o ser humano é como a água do mar, é salgado em todo lugar. E vários executivos nos treinamentos que eu dou de mentoria pra galera, eles falam assim: ah, não, mas eu sou assim só no trabalho. Eu não sou assim dentro de casa. Dentro de casa eu sou mó de boa. Sou mó tranquilo. E, cara, não. Cara, isso é uma grande besteira. Esse negócio assim, eu sou um no trabalho e eu sou outro em casa. A única coisa que você tá é que você recebe estímulos diferentes. Talvez o estímulo que você receba no trabalho é diferente do estímulo que você tem em casa. E aí, mas você é o mesmo, cara. E esse negócio a caneta cair a 6. Não existe mais isso. E talvez uma das grandes formas de aumentar a produtividade passa por aí. Porque você tem horas que eu vou estar no chuveiro e vou estar pensando em algo que eu posso melhorar no meu negócio e o insight sai ali. Assim como às vezes eu tô aqui no podcast e tô lembrando de alguma coisa de casa, com a minha esposa, com a minha... Então, esse lance... Mas tem algumas mentiras que viram verdade mesmo na nossa vida. Então, eu ouço... Conta uma mentira que você falava pra você. Eu ouço repetidamente aquilo, eu viro uma mentira, uma verdade. Por exemplo, em casa, histórias da vida, né, gente? A gente tá trazendo aqui. Manga com leite faz mal. Eu ouvi isso... Manga com leite. Nossa, acho que eu já escutei essa. Porque era teve um tempo que a minha avó morava com a gente e ela falava isso, minha mãe repetia isso, até um dia que eu fui para um acampamento. Fui com um acampamento desses de escola. E tinha a mesa do café da manhã lá. Eu vi o cara, cortou a manga, pegou esse copo aqui, cheio de leite, pá, fez aquela mistura, eu saí correndo, cara. Saí correndo. Falei, cara, você não pode fazer isso. Eu já tinha 13, 14 anos. Eu virei motivo de chacota no acampamento. Ó, o manga com leite ali, ó. Mas por quê? É uma mentira que virou verdade. Mas o cara passou mal ou não? Nada, né, Marcelo? Porra, tá me sacaneando, né, Marcelo? Não passou mal. Então, você ouve repetidamente, vira verdade. Então, sei lá, você queria ser arquiteta, mas teu pai falava pra você, cara, não, você tem que prestar concurso público, porque é lá onde tem estabilidade. E você virou, estudou pra cacete. A pior. Estudou pra cacete e virou a funcionário público, né? E nada contra isso, porque tem muita gente do funcionalismo público muito boa, high performer, que tá buscando formas de se melhorar, vamos dizer assim, né? Mas você coloca o sonho de uma arquiteta, de habilidades que são diferentes do que um funcionário público tem, entendeu? E aí você vive uma vida que não é a sua, isso te causa uma distorção. Então, mentiras que viram verdade. Dessa forma, você ouve repetidamente. E também tem outro lado, né? Tem outro lado. Então, assim, mentiras que viram verdade, ou seja, virou uma verdade que não é boa, ou seja, uma crença que te limita, uma crença limitante, autossabotagem. Agora, existem verdades que podem potencializar a sua vida e que você, muitas vezes, que seja algo que você não acredita e que você pode começar a falar para você ou construir dentro da tua mente, que a partir desse momento você vai programando uma nova mensagem. Então, por exemplo, que é o poder do mantra, né? O Bob, quem já leu O Segredo, do Bob Proctor, daquele livro famoso, tem até o filme agora na Netflix, esse que saiu, não sei o quê. Ele o Bob Proctor é o cara da repetição,
do mantra. Ele falou assim, cara, a mente humana, quando você vai repetindo, mesmo que você não acredite que você seja rico, você vai repetindo, você vai ficando. Só que tem um jeito certo de você fazer isso. E aí, o que eu tô programando na minha mente? Isso já tem um tempo, é um mantra, já virou um mantra assim. Eu estou feliz e grato agora que o dinheiro vem até mim em quantidades crescentes, até crescentes, através de múltiplas fontes. Eu tô tão feliz e grato agora que o dinheiro vem até mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes. E aí eu falo em primeira pessoa 7 vezes, e depois em segunda pessoa 7 vezes, em terceira pessoa 7 vezes. E aí você fala, você é tão feliz e grato agora que o dinheiro vem até você de formas crescentes através de múltiplas fontes. E a mesma coisa, ele tá tão feliz e grato agora que o dinheiro vem até ele em quantidades crescentes através de múltiplas fontes. E não adianta de nada você ficar fazendo isso se não tem emoção. Então, qual que é o grande poder disso? Chama a palavra de poder. Quando você faz isso, pra mim é muito forte. Só, de novo, né? Cada um tem um DNA. Né? Medicina integrativa, o que pra mim funciona pra mim, pode ser que funcione pra você, né? Um tipo de meditação pra mim funciona melhor, outro tipo de meditação pra você funciona melhor. Então você pode experimentar isso daí pra você. O que você vai fazer? 7 vezes em primeira pessoa, 7 vezes em segunda, 7 vezes em terceira. O problema disso, e nas mentorias, mentoria em grupo, é um método, o método Strike, a gente coloca em prática isso. E uma das dúvidas é, tá bom, e o que eu quero programar? O que é que eu quero mudar? A primeira coisa é, você vai fazer um panorama na tua vida. O que você não gosta? Fala aí que você não gosta. Você não gosta do seu corpo? Precisa de dinheiro? Melhorar relacionamento? O que é? Putz, meu relacionamento tá ruim. Tá. Como que você monta uma frase positiva em relação a isso? E você vai lá e você monta o seu mantra. Tem que ter o eu envolvido no meio do caminho. Sim. E aí você vai pegar o espelho, você vai se olhar na frente do espelho, de preferência de manhã, e aí você vai falar com emoção. Porque memória de longo prazo é informação com emoção. Aí vira memória de longo prazo. É a mesma coisa. Vamos pegar esse último o Réveillon, 2 Réveillons atrás, de 2021 para 2022. Sem ser esse último que teve, o penúltimo. Onde você tava? No penúltimo, eu tava na praia. Que era o único lugar que eu podia estar. No meu... Tá, legal. Na praia. Na praia. Eu não podia ir pra lugar nenhum. Você tava tomando um champanhe, uma cerveja, algo assim? Tava. O que você tava tomando? A gente tava na vibe de whiskinho e a cerveja. Legal. Whisky e cerveja. Agora, lembrou do último Réveillon. Putz, o que você comeu na última... o penúltimo. O que você comeu na última segunda? Já vai ter uma tendência a ter mais dificuldade de lembrar. Por conta de que memória a longo prazo tem que ter emoção gravada, ou bastante repetição. Que no caso do mantra, quando você faz com emoção, eu sinto, quando eu faço com emoção, até fica como é que dá arrepio, né? Quando faz, eu sou campeão. Campeão, pra mim, é uma palavra muito forte. Muito forte. E, ultimamente, eu tenho colocado, durante os dias, meses pra cá, eu sou rico. E no início, assim, a minha mente fala assim, calma, vamos lá. Você não é milionário ainda. Fica tranquilo. Eu sou milionário. Sou rico. E quando você vive assim, eu já sou. É no eu já sou. Já foi. A vibe muda. Aí internamente muda. Então, pra mim, algo que tem mudado completamente a minha vida é as minhas palavras que eu falo pra mim mesmo. E é engraçado que, cara, eu vi uma pesquisa que na parte da manhã, quando você escuta 3 minutos de notícia ruim, você aumenta em até 23% a quantidade de palavras negativas que você repete pra você durante o dia. Mas, ó, tem um lance que vai servir muito pro que você tá falando e pros strikecasters aqui que estão nos ouvindo. Porque assim, ó, tudo que acontece na sua vida, ou seja, o emprego que você tem hoje, ou o relacionamento que você tem, ou a grana que você faz, ele vai passar pelo seu merecimento. Então, por exemplo, sei lá, eu vendi a Zona Azul 9 anos de idade. A primeira vez que eu entrei numa multinacional, qual que era o merecimento? O que batia, o que meu senso de merecimento
apontava aquele momento, porra, cara, você vendia Zona Azul, você tá multinacional aqui agora, cara, que não sei se é seu lugar. Você lembra onde você tava Entendeu? quando você ficou sabendo da notícia? Do quê? Da primeira vez que você entrou numa multinacional, o que ficou mal? Lembro, tudo. Porque nessas épocas existia dinâmica de grupo, os processos seletivos não eram tão digitais quanto é hoje, né? Tá. Então, quando eu recebia a notícia, eu recebia um telefone de casa, cara. E como é que foi? Assim, mas aí é que passa pelo merecimento. Porque a notícia, ok, fiquei ótimo, maravilhoso, Tá. durante 30 minutos. Porque aí veio Os o monstrinhos. merecimento. O lance assim, e como é que vai ser? O primeiro dia, como é que você vai chegar? Que roupa você vai usar? Será que as pessoas vão gostar de você? Será que não vão? Então, o que vai fazer você permanecer com as conquistas que você tem e avançar com as conquistas que você tem, vai ser o seu merecimento. Quanto você se sente merecedor ou incapaz de ocupar o lugar que você ocupa. Você falaria que o merecimento, então, é um dos pilares de uma pessoa altamente protagonista de sua vida? E se sim, como que você desenvolve o merecimento? E o merecimento, ele é um dos pilares do protagonismo, sem dúvida nenhuma. E o que eu acho que são 3 pontos fundamentais para merecimento e que já carrega para o protagonismo totalmente, né? Tá. A primeira coisa, você vai ter que dar o seu máximo. Por quê? Você vai ser convidado constantemente a ser medíocre. E mediocridade, você pega lá o dicionário, você tá na média. Então o que é tá na média? Putz, a maior parte das pessoas, dos casados, transa uma vez por mês. Isso é a média. Então você vai ser convidado a ficar nesse lugar. O que é a média? Como que é esse convite aí? O convite, ele é constante. Por quê? Porque a maior parte das pessoas estão na média. Então você vai pro trabalho. Cara, você é um trabalhador, CLT. Você vai ser convidado a ficar na média. Por quê? Porque a maior parte das pessoas aqui não vão ter cargo de liderança. Não vão assumir protagonismo. Então, por que você é mais especial que os outros, vai querer aparecer aqui, mostrar mais trabalho que os outros, para assumir o protagonismo nesse lugar? Então, você vai ser convidado para esse lugar constantemente. E o legal é você dar o seu máximo. Assim, você fala, cara, sabe aquele sentimento? Por exemplo, os eventos que a gente fazia junto, que você chegava às 5 da manhã e ia embora 2 horas da manhã, você trabalhou 26 horas seguidas, mas você falava, caralho, que dia legal, cara. Eu tô quebrado, mas eu dei o meu máximo aqui. Então, esse é um ponto. E eu acho outro ponto importante é você não aceitar a mediocridade. Porque um ponto é você dar o seu máximo. Isso é com você. Mas vai ter um fator de pessoas e de ambiente te convidando para esse lugar que você vai ter que eliminar. Porque a partir do momento que você começa a não aceitar mediocridade na sua vida, então, e começa com você isso, né? Você pega a tua cama, ou o teu ambiente ali, a tua casa, é uma bagunça. Putz, pega aí você que tem seu carro. Como é que tá seu carro hoje? Tá bagunçado ou ele tá sem lavar, todo complicado, tem uma mau palestra. cheiro? Então, esse lance, ele vai, assim, você vai ter que fazer essa movimentação de tirar a mediocridade da tua vida. Por quê? Porque aí você também começa a separar o joio do trigo. Quem gosta da mediocridade, quem é mediano e que tem hábitos medianos, tem a casa bagunçada, a cama bagunçada, as finanças bagunçadas, ele vai começar a afastar da tua vida. E você começa a atrair para tua vida pessoas que querem o mesmo. Você tá falando um lance muito legal, cara. E assim, conforme a gente vai estudando, mais a gente saca que putz, ainda tem muita coisa para aprender que a gente não sabe de quase nada. Mas tem um lance que é o efeito caranguejo. Lembra do efeito caranguejo? Então você imagina que aqui é um balde cheio de caranguejo, para quem nunca viu, que é um balde cheio de caranguejo, e os caranguejos eles vão subindo.
E esse caranguejo, ele tá quase saindo aqui, aí vem o caranguejo, opa, volta pra cá pro balde. Aí do outro lado, assim, tem um caranguejo que tá se sobressaindo, pisou na cabeça do outro, não sei o que, tá quase saindo, ele vem outro caranguejo aqui de baixo e te puxa pra baixo. E na psicanálise, bom, no primeiro momento eu fui estudar psicanálise pra eu entender melhor de mim, né, e depois adquirir experiência, conhecimento pra eu ajudar meus clientes, né, palestra, aquela coisa. Mas na psicanálise a gente fala que é inerente isso que aconteça nos ambientes, porque quando, teoricamente, você está no mesmo ambiente, um monte de analista dentro das empresas, ou um monte de amigos cresceram juntos, ou um grupo de amigos que, teoricamente, tem a mesma oportunidade de crescimento, e vamos supor que tem um 10 aqui, e aí esse cara aqui começa a subir. Esse cara começa a subir. Esses 9 aqui vão falar assim, cara, eu tive a mesma oportunidade. Caramba, eu não consegui subir. Então, pela incompetência é inerente do ser humano, ele fala assim, putz, aquele cara endoidou, nada a ver, que não sei, começa a criticar. E é nesse momento onde as pessoas acabam se perdendo e voltando pro caminho aonde elas estão, que tá atrelado ao que você tá falando, do merecimento. Não, e o convite a você... E ó, essas pessoas não são mal intencionadas. Não são má pessoas. O problema é que você vai ter que trocar de tribo, vai ter que trocar de amigos de tempo em tempo. Por exemplo, eu era trabalhador CLT e vivi o ambiente de multinacional. E eu, obviamente, eu fiz amigos nesses lugares. Quando eu falei, não, vou preparar minha transição, comecei a guardar os bônus, cancelei aquelas viagens que, na verdade, eram uma compensação para viver um propósito. Teus problemas mudam. Então, o teu problema não vai ser mais o bônus, o salário, a próxima meta. Quando você passa a ter o teu negócio, o teu problema vai ser como que eu prospecto cliente, o fluxo de caixa, o networking. E aí, o que essas pessoas que são amigos do teu lugar antigo vai falar? Cara, ele tem um sentimento de proteção, ele quer o seu bem, mas ele não tem visão do lugar para onde você tá indo. Então, o que ele vai fazer? Cara, Marcelo, não faz isso. Vai te puxar. Fica aqui, cara. É o caranguejo mesmo. Fica aqui. É o cara que tá mijando na sua fogueira em vez de jogar lenha. Você vai trabalhar pra cacete, você não vai ganhar o que você ganha aqui. Entendeu? Ele vai tentar te proteger de alguma forma. Você ficou 10 anos dentro do corporativo, ganha um baita salário, por que você vai sair? Vai empreender, vai fazer coach agora, vai estar doido, mais um coach aí, que não sei o quê. Cara, conto que no início, pra mim, essa transição pra mim foi complicado. Então, vai ser importante você trocar de bando, trocar de amigo, trocar de tribo. Porque senão você não avança. Então, sempre quando eu tenho um projeto novo agora, eu fico me perguntando quem é a pessoa que pode me deixar mais próximo dessa meta. Porque não é os recursos, não, mas quem que vai me aproximar mais rápido desse lugar? Porque o convite para você permanecer no lugar onde você está vai ser constante. Constante. Agora, a gente está num ambiente que não é aquele ambiente de antes. Mas qual que é os nossos desafios agora? Escalar a empresa, atrair os investidores anjo e tal. Cara, quem é desse ambiente aqui, de onde a gente vivenciou hoje, fala, cara, o nome da sua empresa é você, Marcelo. Não joga isso fora. Pra quê? Sabe? Tipo, escalar, cara. Escalar pra quê? Mas isso vai estar muito atrelado ao merecimento. Já tá ganhando X. Então, ó. Pra que você quer mais problema? Merecimento são 3 dimensões. Você, as pessoas, e aí você vai ter que trocar pessoas, e o ambiente. Cara, tem uma parte do método Strike que eu chamo de ecossistema estratégico. E aí você divide em pessoas e você divide em ambientes. Porque realmente é um fato que se você não trocar um ambiente, você não ganha dele. E aí, em pessoas, você tem 4 níveis, né? Então, primeiro nível, pessoas que você quer eliminar ou reduzir contato. Você vai eliminar e você vai reduzir contato. Então você vai anotar 3 pessoas que você quer eliminar da sua vida ou você vai reduzir contato. Aí você vai colocar 3 pessoas que você quer manter contato. Que você não quer desfazer, manter. 3 pessoas que você quer resgatar contato. Sabe que as pessoas que você trabalhou na antiga, aquela coisa, puta vibe, puta energia, você vai resgatar essas pessoas, 3. E 3 pessoas que você quer fazer novas conexões. E aí, qual que é o lance?
a maior parte das pessoas, elas têm dificuldade de conseguir colocar isso em prática por 2 motivos. Não sabem como gerar reciprocidade. 2, tem medo da rejeição. Medo de falar assim, vou sair daquele grupo do WhatsApp. Cara, a quantidade de pessoas que eu eliminei, que eu reduzi contato no último ano e meio, foi absurdo. Só que também, pelo outro lado, os novos contatos que surgiram foram absurdos. E foi o que você falou. Cara, a minha cabeça de antes era X, só que eu faturava X. A minha cabeça de hoje é Y, e eu tô faturando Y. E para isso, o ambiente, ele tem que... E tá tudo bem algumas pessoas não acompanharem. Entende? Algumas pessoas vão te acompanhar porque elas estão indo e você vai crescer junto aqui. Só que a grande dica é, por que alguém que fatura 20 vezes mais do que eu, que pô, já vai ter milionário, vai querer se conectar com o Marcelo? Aí foi o que eu aprendi com o Roberto, por exemplo. Então, você vai ajudar a pessoa a resolver um problema, você vai ajudar a pessoa a melhorar a cabeça, ou você vai ajudar a pessoa a fazer dinheiro. Então, se você consegue fazer um desses 3 níveis para qualquer pessoa, tô falando, tá? Lula, presidente do Brasil, não importa. Se você vai ajudar ele a fazer uma dessas 3, você se torna uma peça-chave. E tem um lance importante. Vamos lá, dentro disso que você falou, né? Ambiente, eu primeiro, pessoas, e aí o ambiente. Tá. De tempos em tempos, você vai ter que se envolver em grupos que você não é o mais esperto. Você tem que dar porque, gente, uma coisa é certa, assim, se não tem ninguém questionando o que você está fazendo, estressando o que você está fazendo, falando que o que você está fazendo não é bom, não é nada relevante. Você tem que estar em grupos que em algum momento você se sinta incompetente, que você fala assim, se eu não correr aqui, eu não vou acompanhar esse pessoal. Porque isso vai fazendo você avançar. Porque senão é igual, talvez os strikecaster aqui nem sabe o que é, né? Mas é aquele professor de datilografia, da máquina de escrever, que amava as aulas de datilografia. Putz, hoje ele tá ferrado. Porque não tem mais espaço para datilografia no mundo que a gente tá hoje. Sim. Então, se você ficar nesse lance de tipo, eu sou mais esperto da mesa, o que adianta você ser mais esperto em datilografia hoje? Nada. Nada. Entendeu? Então, agora é o seguinte. Isso é fundamental. Agora é o seguinte, eu sei que você é pai, tem uma filha e tal. Como é que foi pra você? E aí eu vejo cada vez mais as pessoas se enfiando dentro do trabalho, né? Trabalhando absurdamente, e eu fui uma das pessoas que eu trabalhava enquanto os outros dormiam, e aí eu ganhei um transtorninho de ansiedade, de brinde assim, tranquilão, tomei um Êxodos, tomei um Lexopran. Não há uma prescrição isso, hein, gente? Não, só uma... Não, fui no psiquiatra, aquela coisa. Então, transtorno de ansiedade mesmo. Pelo excesso de trabalho, eu não sabia como equilibrar a minha vida, não sabia como recarregar meu cérebro. E por isso que foi na prática mesmo. Não só em ler conteúdos, aquela coisa, mas eu vivenciei isso. E que eu montei o método Strike. Mas hoje, o que eu vejo de pais, e a gente sabe que um dos momentos onde as pessoas estão no leito de morte é que elas não pedem um bolo de chocolate, mas elas pedem 10 minutos a mais com o filho, 10 minutos a mais com a filha. Como que você consegue gerenciar, né, uma empresa super bem sucedida, várias palestras, vários treinamentos, e como que é para você, e como eu sei que você consegue fazer isso muito bem, de dar carinho, de dar amor, de arrumar tempo para sua filha, e como que e o quanto que isso é importante e quanto que isso impulsiona você no teu lado corporativo? Esse é um ponto, porque eu enxergo, eu acompanho isso no dia a dia, né? A maior parte das pessoas enxergam o filho ou a filha como um obstáculo. Então, putz, eu tenho filho agora, muda o estilo de vida? Muda. Mas é muito a questão da pressão, né? Então, a pressão é algo ruim. Não, a pressão é algo que você conquistou. Sim. Então, se você tem seu filho, sua filha hoje, é algo que você conquistou. É um lugar que você conquistou, que tem responsabilidades e que tem, claro, deveres.
Então, esse foi um erro que eu cometi sem sombra de dúvidas. Imagina a criança com a mente de 9 anos que comprou o videogame vendendo Zona Azul, ela continua funcionando dentro de mim. E diariamente eu preciso ir controlando essa criança, se autotrabalhando e usando uma rede de apoio para controlar essa criança. Porque qual que foi a minha tendência? Minha filha nasceu. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso ser... Se eu sou bem sucedido financeiramente, eu preciso ser o triplo de Preciso bem dar sucedido. conta, preciso trazer para casa, preciso prover. Por quê? Porque agora eu tenho alguém que eu tenho que sustentar, que eu tenho que preparar a herança e tal. E talvez o primeiro ano da Laura, quando a Laura nasceu, foi o ano que eu mais viajei, que eu mais trabalhei. E claro, isso trouxe um drama pessoal para minha vida mesmo, porque não é você colocar alguém para apoiar a sua esposa. Sua esposa quer você lá, quer a sua presença, ela não quer um profissional lá, uma profissional. Então, isso foi um desafio enorme, né? Então, semana passada mesmo, eu tava com a Laurinha na aula de surf na praia. Se você pegasse a 6 anos atrás, quando ela nasceu, eu não ia estar na praia com ela fazendo aula de surf. O que fez você mudar de percepção, né? Porque assim, talvez vários strikecasters não tenham filho, mas talvez tenham filho e estejam se identificando. Mas se você não tem filho, coloca a tua saúde no lugar do filho, né? Mas e você mudou claramente a tua saúde. Já, putz, você tá maior, ganhou massa magra, né? Tá forte e tal. O que fez você mudar a sua percepção? Como que você mudou a tua vida assim, cara? A dor, cara. A dor de ver pessoas que você ama, às vezes falando pra você, putz, não tá legal isso que você tá fazendo, você tá muito ausente em casa, eu não quero que você triplique a grana que a gente tem, eu quero que você esteja aqui comigo. Ou, às vezes, até minha criança é muito espontânea, né? Então, putz, você tá no parque, você tira a camisa, ela fala, nossa, papai, que barrigão, hein? Então você, entendeu? Você começa a falar, putz, será que é isso que eu quero oferecer para minha filha, para essa pessoa que eu amo, para minha esposa, entendeu? Então, é a dor, cara. A dor, ela vai fazer você mudar. Eu não tenho dúvidas disso. Mas, hoje, eu tenho muito claro que eu não preciso chegar ao fundo do poço para mudar as coisas. Legal. Eu não preciso chegar ao extremo para mudar. Como é que foi essa mudança prática, assim, estilo de vida, vai? Porque, né, a gente sabe que os hábitos formam quem nós somos. E você me conheceu antes, né? Sim, exato. Um compilado de hábitos vira rotina e um compilado de rotinas vira um estilo de vida. Então o cara muda o estilo de vida, ele muda a vida dele, né? Ele fica rico, ele tem mais saúde, ele tem mais... Tá. Como é que foi pra você, na prática mesmo, esse estilo de vida aí mais saudável? Uma coisa que eu tenho claro é o seguinte, antes de melhorar, a gente vai piorar. Não tem jeito. Então, sei lá, você vai uma semana pra academia, não muda nada no teu corpo. Você come uma semana certo, não vai mudar nada. Isso é foda. Mas a repetição disso é assim, o hábito merda, ele te traz o benefício de curto prazo. Então eu como um chocolate agora, aumenta a minha serotonina, eu fico, né? Sim. Ótimo, maravilhoso, sensacional. Mas isso vai me se eu comer uma barra de chocolate de manhã e outra tarde, vai me trazer consequências. Então você mudou seus hábitos alimentares. É assim, o mais importante, né? Fuja dos amadores. Construa uma rede de apoio profissional, assim, sabe? Um mentor que já atingiu o lugar que você quer, nutrição, porque é o tripé básico, né? Dormir bem, treino e a nutrição. Isso vai te trazer resultados ótimos. Mas se você pegar esses atalhos de internet, de tipo, emagrece 7 dias eliminando o carbo. Galera, entendeu? Não é o atalho que vai te levar para o lugar onde você quer. Isso é algo importante de você olhar. Assim, eu quero fazer algo, eu quero atingir um determinado resultado, qual que é a rede de apoio que eu preciso montar? Perfeito. No Método Strike tem o estilo de vida novo e
um planejamento estratégico de crescimento. Então, hoje lotar a agenda e fazer com que o cara escale o negócio dele, né? A gente tem vários profissionais com a agenda lotada sabe, não tem tempo nem pra fazer xixi, nem pra ir no banheiro. E pior de tudo é que fala assim, nossa, hoje eu nem almocei, como se fosse alguma coisa positiva, né? Sabe assim? Eu nem almocei, nossa, sabe que hora que eu saí daqui hoje? 2 da manhã, e tô me matando de trabalhar. Falou, cara, parabéns. Sabe, parabéns. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz hoje de manhã? Fui no parque e li um livro. Olha só. E sabe assim? Quando que então, isso era possível? Não, possível era, mas você não tinha a clareza e talvez o merecimento para se dar esse. Não tinha, porque esse quando eu saí do corporativo, eu lembro que eu virei, fui consultor de marketing estratégico e virei meio que um social mediazão lá em 2019. E mesmo que, imagina que eu era meu chefe, né? Sim. Naquele momento. Só que eu não me permitia fazer nada prazeroso das 9 da manhã às 5, 6 da tarde. E até o ponto que eu vi que eu tava voltando pra casa um dia, era 11 horas da manhã, e eu falei assim, cara, se eu pegar um coco na praia? Aí minha mente falou assim, vagabundo, vai trabalhar. Aí eu falei, opa, tá errado. Parei no posto, o carro, falei assim, calma. Então quer dizer que se eu for pegar um coco na praia às 11 horas da manhã, eu sou vagabundo. Sendo que você não tem chefe, você não tem o quê? Cara, estaciona esse carro aí, vai pegar o coco. Não enche o saco, né? Então, às vezes, é o que você falou, a gente muda pela dor muitas vezes, pelo que a gente faz. E eu vejo hoje em dia as pessoas com muita dificuldade de conseguirem crescer na vida, né? 2023 pra mim vai ser o melhor ano da minha vida até então. Pá, repetidamente. O que você falaria para as pessoas que hoje estão estagnadas em alguma parte, vamos falar assim, da parte profissional e na parte financeira? O que você falaria para essas pessoas que estão, de repente, assim, no efeito platô? Né? E que elas querem uma mudança. Qual que é o primeiro passo, qual que é o primeiro ponto que elas têm que fazer para assim, cara, ou se a sua vida já tá boa, já tá, sabe, eu tô crescendo e tal, mas pode só sair do bom e ir pro melhor, sair do bom e ir pro ótimo, né? Mas o que você falaria assim, como primeiro ponto, o que tem que fazer para começar a destravar e 2023 ser o melhor ano da vida até então? Eu trabalharia a clareza, sem sombra de dúvidas. Por quê? A gente muitas vezes sabe o que a gente não quer. A gente é campeão em saber o que a gente não quer. Então, eu não queria bater cartão, eu não queria trabalhar 200 horas por mês em um único projeto. Eu sabia o que eu não queria. Mas o que eu queria? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Porque muitas vezes a pior coisa que tem, a gente falou aqui no começo, é você deixar espaço para dúvida. Então, coloca o Uber ou o Waze. Eu vim de carro hoje. Eu coloco o Waze. Se eu não colocar o destino aqui pro Strikecast, eu não vou saber para onde eu vou, ou eu vou demorar muito mais tempo para chegar aqui porque eu não sei o caminho até aqui. Agora, então, clareza é um ponto fundamental. Agora, o cara sabe que ele precisa ter um destino, ele sabe que ele precisa ter motivação, ele sabe que ele precisa ter um desejo. Só que ele tem dificuldade de achar o que ele faz quando ele sabe que ele precisa, mas ele não sabe o que ele quer, ele não sabe se ele tá nesse prumo, ele sabe que é importante, mas ele não sabe como. O que ele faz? Vai atrás de pessoas e métodos que possam te dar essa clareza. Então, vou dar um exemplo meu mesmo. Uma das últimas responsabilidades que eu tive, e a galera do corporativo, existe muita gente boa no corporativo, então, e que pode introduzir isso que a gente está falando no seu dia a dia no corporativo. A gente está falando para você sair do corporativo para ter uma vida boa, com sabe? Toda certeza. E a gente pode até abrir um espaço para isso, mas o que é importante? Por exemplo, quando eu tive, uma das últimas responsabilidades que eu tive era contratar treinamento. Tá.
Então, eu era a pessoa que contratava treinamento para a empresa onde eu trabalhava. E aí, eu comecei a enxergar ali uma possibilidade de carreira. Eu via as entregas e tal. Falei, cara, isso pode ser uma De você dar treinamento. Pode ser uma possibilidade. Eu já fazia boas apresentações internas e tal. Ótimo. Eu fui buscar pessoas que já vivenciavam isso. E falaram, meu, como é que é seu estilo de vida? Para um cara que está no corporativo, o que você acha que vai ser o desafio? Então, fui buscar uma rede de apoio que realmente me desse a clareza se aquilo era o passo certo ou se eu só estava trocando problema de lugar. Consegue entender? Porque trocar o problema de lugar eu já tinha trocado algumas vezes. De novo, ambiente, Strikecasters. Ambiente e pessoas. Então, andar com pessoas que já estão onde você quer chegar, que no caso é o que você estava fazendo. Né? De fato. E pessoas que vão te ajudar a você chegar onde você quer chegar. Até porque quando você quer fazer algo novo na sua vida, tem alguns pontos cegos que você não vai enxergar. Então, quando você conversa com pessoas e acessa ambientes que já estão vivenciando isso, você vai enxergar alguns pontos cegos que vai falar, putz, isso aqui, ok, eu consigo dialogar e conviver com isso. Não, isso aqui eu não abro mão. Assim, tipo, cara, não é pra mim, entendeu? Valores. Então, então, por exemplo, uma das conversas que eu tive com essas pessoas, cara, eu passo muito tempo em aeroporto. Cara, eu já passo muito tempo em aeroporto hoje, então isso não é um problema. Mas, em contrapartida, eu tenho a oportunidade de levar minha filha na escola. Putz, minha vida hoje não permite isso. Então, sabe essa... Então pessoas e métodos que vão te ajudar a ter essa clareza. Um dos maiores desafios que eu tive no início, quando eu tava naquele momento de transição de carreira, depois de 10 anos do corporativo, aquela coisa toda, foi eu queimar a ponte. Foi eu, de fato, decidir. E a decisão, por si só, o significado da palavra, é decidir sem olhar para trás. Quando você decide algo, você vai, você não para. E eu demorei, fiquei mais ou menos num período de 1 ano, assim, batendo cabeça, ai, será que vai? Mas sempre assim... Volta pro corporativo, não volta, e não vai, claro. Será que é o seu caminho? Será que não é? Que não sei o quê. Muito porque talvez eu errei naquele momento de não ter buscado um ponto de apoio. As pessoas que me apoiavam. Que foi aprendizado. Então hoje, o método, ele te ajuda a montar um passo a passo para que você não faça as mesmas cagadas que eu fiz, que eu cometi. E o ponto-chave disso tudo não importa o que você esteja querendo construir na sua vida, tenha um plano A. Não tem espaço para o plano B. Porque isso é fundamental, cara. Você não tem você não tem alternativa. Você tem que atravessar a rua. Acabou. Vai. Não dá. E assim, parte do motivo que as pessoas não têm fé nelas mesmas é que elas têm o ponto B. Mas se não der, que não sei o que. Não tem se não der. Eu só vou chegar. Acabou. E um ponto que me desbloqueou muito, questão de fé, tem um livro que eu tô lendo que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. E tem um outro do Napoleão Hill que eu vi uma frase sensacional. E aí ele fala assim, fé não é acreditar ou esperar mediano. Fé é quando você já sabe que é verdade. Fé é quando você já acredita que foi realizado. E por isso que, no meu ver, eu conquistei tantas coisas dentro do boliche e tô conquistando nas outras áreas. Porque aquilo que o meu desejo que ele fica ardente, falei, cara, ele fica tão vivo na minha mente, que quando eu tô correndo eu já tô imaginando ele. Quando eu tô no avião, pra mim, o avião, hoje eu tô pegando um avião pra Floripa, das 9 às 10 da noite. É uma meditação que eu vou fazer, é 1 hora, de meditação. Então hoje as pessoas elas estão perdendo a fé nelas mesmas, porque elas não acreditam e elas têm plano B. E além de ter o plano B, e a gente volta no ponto do merecimento, né? As pessoas acreditam mais na mentira que contaram sobre elas do que nelas mesmas. E aí isso torna as coisas muito complicadas. Por exemplo, eu estava lá uns 2 anos antes de sair do corporativo,
eu comecei, então assim, comecei a guardar aqueles penduricalhos que o corporativo dá. Então, bônus, premiação, comecei a guardar para me preparar para esse período que eu ia ficar sem salário, vamos dizer assim, né? E eu, de fato, me preparei para ficar 18 meses sem salário. Porra, que um baita preparação. Mas o meu primeiro grande projeto, ele foi surgir quase um ano depois desses 18 meses. Então, quando chegou ali o 14º, 15º mês, você acha que eu não pensei em atualizar o meu currículo e ir pro plano B? É normal, sou ser humano, gente. É normal. Mas é aquela coisa assim de tipo, meu, não, vou dar um jeito, vou vender o carro, sabe? Por acreditar que é o plano A, cara. Olha aí. E foi desse fator decisivo pra você isso, não? E aí, qual que é o ponto-chave nessa história, né? Se eu não tivesse feito isso, hoje eu acompanho isso no dia a dia. Pessoas que às vezes têm uma verba rescisória e ela pega essa verba rescisória do tempo que ela trabalhou no CLT e coloca num negócio. Só que o negócio ele tem desafios, fluxo de caixa, prospecção, tudo mais. O que acontece? Se essa pessoa ela tem um repente de voltar ao que ela fazia antes, ela volta ganhando no mínimo 40% antes. Menos. 40% menos é o que ela vai... Então, imagina, você tem a frustração de voltar a fazer o que você não estava tão satisfeito em fazer e ainda volta ganhando menos grana. Imagina a frustração. Entendeu? Então, por isso que é legal você... Assim, cara, eu vou dar um jeito de fazer isso dar certo. Porque mesmo que isso, por um período, requeira de você mudar o teu estilo, teu padrão de vida, vamos dizer assim. Mas isso você tá dando 2 passos atrás para dar 10 passos lá na frente. E é interessante o que você está falando, me lembrou de uma história de um ano antes de eu fazer a transição. Eu tava numa procrastinação absurda. Procrastinava quase todo dia de trabalho. Deixava muitas atividades, me sentia angustiado, me cobrava. E a procrastinação, diferentemente do que a maior parte das pessoas acreditam, ela não é inteiramente negativa. A procrastinação pode ser positiva. Como? Muitas vezes, o que as pessoas estão procrastinando é um sinal de que aquilo não tá mais chamando a atenção dela. Não é o que ela quer mais para ela. Não faz mais sentido ela fazer aquilo. E claramente, naquele momento, a procrastinação era uma coisa positiva. Cara, sai daí, vai fazer o que você nasceu para você fazer, vai atuar no seu propósito, atualize o seu propósito, né? Vai ajudar pessoas, vai dar palestra, vai dar mentorias, vai se comunicar, sabe? Vai ajudar mais pessoas. Abre a tua mente, utiliza o boliche como impulsionador aí, sabe? Então, naquele momento, eu demorei para entender. Eu fiquei, óbvio, me senti muito mal, né? Mas a procrastinação pode ser o seu amigo, tá? Agora, tem uma frase perigosa hoje que eu ouço, e ela é bem perigosa, né? Porque isso que você tá falando é muito legal. Mas tem uma frase que eu ouço que é assim, você precisa amar o que você faz. E amar o que você faz... vivenciar o teu propósito não quer dizer que as coisas vão ser um mar de rosas. Exato. Entendeu? E às vezes os teus desafios vão ser muito maiores do que o que você tem hoje. Mas em contrapartida, você está aproveitando muito mais o potencial que você tem. Sim. Porque existe um determinado potencial e você meio que usa talvez 20%, 30% desse potencial. E isso vai te causando uma inércia. Então você vai, e a inércia não vai ser só na parte do trabalho. Isso vai para outras áreas da sua vida, né? Então, a partir do momento em que você fala assim, não, cara, eu vou vivenciar algo que é maior do que eu trabalhar num projeto que eu não me identifico com ele, não aproveito meus potenciais e tal. Tenha em mente que você vai fazer um monte de coisa que você não gosta para você realizar isso que você quer. Total. Não tem nenhum trabalho que você faça coisas que
Que, cara, é muito louco, né? O que as pessoas fazem. Porque, ai, mas o meu trabalho tem um relatório que não gosta de fazer, que não sei o quê. Isso é o que eu chamo, assim, tem que tomar cuidado com as crianças corporativas. As crianças, porque assim, cara, se você tá no jogo do corporativo, entrega o teu melhor. O fato de você entender que esse não é o melhor lugar para você estar pro resto da sua vida, não é uma permissão para você ser incompetente, entendeu? Então, entregue o seu melhor no período que você tá jogando esse jogo. Uhum. E tenha em mente o que você quer fazer depois desse período. Agora, não seja... Porque, assim, se você vai ser meia boca no corporativo, porque você está insatisfeito, você identificou que lá não é o lugar que você quer estar, você vai ser meia boca com o teu negócio também. Um arquiteto meia boca, um engenheiro meia boca, um terapeuta meia boca, um psicólogo meia boca. A partir do momento que não tiver um resultado, porque o nosso cérebro precisa enxergar um progresso, senão ele também vai criando mecanismos para te proteger. Mas se você, a partir do momento que você prospecta, e prospecção é você receber 50 nãos para um sim. Uhum. Então, você vai receber 50 nãos para um sim, às vezes você vai mandar proposta e não vai receber o aceite dessa proposta, você vai ser meia boca ali, o que o meia boca vai fazer? Cara, vou desistir, vou voltar para o meu plano B. Entendeu? Então, não seja uma criança corporativa, adulto faz o que precisa ser feito. Criança faz o que ela quer. Faz o que entendeu? Quer. Então, eu acho que é importante, pode aparecer um pouco simpático isso que eu tô falando, mas isso aqui é uma conversa de adulto, é um jogo de adultos. Não ache que porque você tá no independente de onde você tá, no corporativo, na empresa ou no seu relacionamento, você vai... eu sou meia boca só porque o meu emprego é chato. Uhum. Não, você pode olhar que outras áreas da sua vida você está sendo meia boca. Total. Seja com o teu companheiro, com a tua companheira, com o teu filho, se você tiver, ou com outras áreas, entendeu? Você está sendo meia boca. Você falou uma coisa super interessante. Olha só, em relação à motivação, em relação à disciplina. A habilidade emocional mais importante que existe chama-se motivação. Porque se você não tiver motivação, você não tem nem motivo para estar disciplinado. Uhum. E a motivação, ela tá atrelada não ao fato de você não ter chegado no seu objetivo, mas tem outro fator embaixo. Eles fizeram uma pesquisa com 2 peixes. Você tem parte do cérebro do peixe que é similar à nossa, uma parte. E aí eles notaram que tinha um peixe tranquilão, motivadão, nadando. E tinha outro peixe que, cara, ele ficava abrindo a boca e tal, desmotivado. E o que eles sacaram? Não é o fato do peixe não ter conseguido o que ele queria. Não é o fato do ser humano não ter conseguido o que ele queria que desmotiva. Mas sim a percepção de que ele não está sendo evoluindo. Uhum. De que ele não está, progresso, de fato, evoluindo na vida. Por quê? Porque na hora corta a noradrenalina. Quando você percebe, né? Você citou lá o lance da dieta, né? Tal, aquela coisa toda. Uhum. E você vai pra academia, e, né? Aí, depois de 3 semanas, você se olha no espelho, o mesmo corpo, tal, que não muda. Você nota que na hora vem a percepção de que você não está evoluindo. Uhum. E aí é cortado a noradrenalina, que é um neurotransmissor, que faz com que você sinta foco, sinta motivado. Então, quando corta esse neurotransmissor, você se sente desmotivado, sem energia, falando, eu não tô, o meu esforço não tá valendo. E é aí que as pessoas se desmotivam. E é, por exemplo, talvez aquele momento que você falou assim, eu tinha 18 meses, depois que eu saí do corporativo, 18 meses de grana. Quando chegou no 14º, 15º, a percepção de evolução já não era boa, porque você, né, não estava faturando o dinheiro, só que veio o que você falou, o adulto, que veio a mentalidade do Jonas, as crenças do Jonas, que fez, cara, persevera, vai pra cima, continua, que esse negócio vai dar certo. Naquele momento, talvez teve uma desmotivação, você fala, e se eu atualizar o currículo, aquela coisa. Mas é importante, nesse momento, as pessoas colocarem o pé no chão e
não tirarem o propósito, não tirarem o objetivo como a parte mais importante. Por isso que é tão importante você ter a clareza do porquê que você quer o que você quer, porque esse momento de desmotivação, eu não tô evoluindo tanto que eu quero, vem a cobrança, eu tô investindo, eu tô não sei o que, eu tô fazendo exercício, eu tô estudando, eu tô trabalhando, eu tô me dedicando, e cara, o resultado não vem, que não sei o que, a pessoa desmotiva. Mas nesse momento, você tem que pegar, cara, o meu objetivo ele é tão importante, o meu sonho é tão importante, o meu propósito ele é tão importante, que eu vou seguir. E você se pega aqui, vem, bora pra academia, bora pro trabalho, bora fazer o que tem que ser feito. Porque o jogo... E nessa hora é importante você se cercar das pessoas e ambientes que estejam passando pelo mesmo que você. Porque imagina se eu, nesse momento, vou tomar um café com alguém que tá no corporativo. Entendeu? O cara vai falar pra mim, cara, acabei de receber meu bônus e eu aqui sem faturar na empresa. Seu cérebro vai fazer essa comparação, cara, é inevitável. Vai. Entendeu? Então, o que... Não, vou tomar café com alguém da associação comercial, vou tomar café com alguém do mastermind, pra ver... Porque tem pessoas passando pelos desafios que eu tô, e ali te dá o gás e você... avança. Então, isso é um aspecto assim, fundamental. Se livra dos amadores, sabe? Porque amador Se livra dos amadores é ótimo. vai te ensinar a fazer gambiarra, cara. Se livra dos amadores, que amador vai te ensinar a fazer gambiarra. Profissional vai te ensinar a avançar. Então, eu tô numa empresa e eu tô vendo que as vendas, a margem não tá adequada. Putz, eu preciso me perguntar constantemente como é que a partir do momento que essa empresa me contratou, o que meu trabalho vai agregar para melhorar esses indicadores. Eu estou ensinando alguém a ter resultado. Sim. Numa mentoria, num trabalho individual, essa pessoa precisa sair melhor do que ela entrou. Então, exato. Eu preciso ter esse olhar constante para, cara, como é que o meu processo, a minha entrega vai fazer essa empresa ficar melhor? Como é que o meu processo vai fazer que essa pessoa que me contratou fique melhor? Senão você vai ficar naquela inércia, entendeu? E não vai mudar. Irmão, a gente podia ficar aqui horas trocando ideia, falando, tem zilhões de ainda assuntos que queria, não vai faltar oportunidade. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim, final, matadora, que é o seguinte: tem 7 bilhões de pessoas na Terra, e você imagina que todo mundo tem uma TV na frente e que tem tradução simultânea de todas as línguas, aquela coisa toda. E você tem 30 segundos para você mandar uma mensagem final assim para todo ser humano escutar, que essa é o cerne, que é a base assim da tua vida, do que você aprendeu, do que você rege, de como você vive a sua vida. Qual seria essa mensagem que você ia mandar, emanar assim pro mundo inteiro? Bora. O tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, que você tem, que eu tenho, que todos vocês que estão ouvindo aqui têm. E o que eu trabalharia assim incessantemente é para encontrar formas para aproveitar aquilo que eu sou bom e construir histórias que eu vou me orgulhar lá na frente. Porque pensa, o relógio ele tá passando o tempo inteiro. E se você está colecionando histórias que você não se orgulha tanto, é hora de fazer alguma coisa para mudar isso. Então, assim, não procrastina mais a tua mudança. Faz isso acontecer. Eu acho que é isso aí, Marcelão. Show de bola, irmão. Prazerzaço ter você aqui no Strikecast. Suas redes sociais, seus contatos. Pode, em qualquer rede social, você me procurar @JonasLima com 2 N's oficial, @JonasLima oficial com 2 N's, você me encontra lá. Show de bola, tamo junto. Prazerzaço ter você aqui. Cara, o mais importante, assim, um dos pontos mais importantes hoje, o que eu prezo nos meus relacionamentos, nas pessoas que eu convivo, em que eu chamo para o Strikecast, é energia. Energia. Tudo é energia, né? Emoção é energia, relacionamento é energia, dinheiro é energia, e energia tá atrelado a servir. Tá atrelado a servir, ajudar outras pessoas, né? No fundo. E no fundo, o que a gente tá fazendo é isso, né?
conteúdo de alta qualidade aqui para os Strikecasters de forma gratuita. Deixe aqui o seu comentário abaixo, siga o canal Strikecast, o canal do Strike, comente, fale os assuntos que você queira que a gente aborde aqui no Strikecast. Obrigado por estar junto em mais uma. Tamo junto. Até depois do fim. Até depois do fim. Tamo junto, Marcelão. Valeu, gente. Valeu, galera.